Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu queria falar hoje a respeito de um tema que eu sei que vai desagradar muita gente, mas eu vou me manifestar. Mas antes disso, certamente, como já houve algum comentário, por que eu apresento o vídeo geralmente sempre vestindo uma camisa no tom encarnado, né? No tom assim, avermelhado. Bem, eu vou me basear na teoria da escritora Erika James, né, na britânica, né, que em 2012 foi posicionada como a 100 mais, uma das 100 mais influentes no mundo das produções cinematográficas, né, escritora e tal, no livro e no filme Os 50 Tons de Cinza, os 50 Tons de Cinza. Eu também tenho os 50 Tons de Vermelho, né? Esse vermelho mais encarnado, tem o vermelho vivo, né? E isso não tem nada a ver nem com foice, nem com martelo, nem com marreta, nem com nada. Eu realmente sempre me posiciono do lado mais esquerdista. Eu sou bastante é, ferrenho aos pensamentos da esquerda. O que não quer dizer que eu também não tenha nenhum apreço por qualquer pensamento ou atitude da direita. É bem verdade. Mas vamos entrar no assunto que eu queria falar para vocês. Realmente eu fiquei indignado quando assisti na televisão, não me lembro se foi na Globo News, e depois fui ler e olhar mais na mídia, não é? Na internet, sobre o posicionamento, não é? Do Conselho Regional de Medicina, da organização, vou dizer a organização, não sei se essa é a nomenclatura certa, a Organização Médica do Brasil e tal, se posicionando contra a volta dos médicos cubanos ao Brasil. Bem, quem se posiciona desta forma, vocês podem, de cara, né, antes de qualquer preceito, antes de qualquer avaliação, é a elite. A elite se posiciona desta forma. Por quê? Porque a elite, hoje em dia, ainda no Brasil, né, o médico é considerado da elite. Não estou falando em termos financeiros, mas está muito melhorado, né? E em nível né, de economia, né, de valor econômico. Além do fator cultural que o ser médico dá a aquele cidadão uma postura quase que, em termos de Brasil, quase que de um deus, né? O que não é bem assim. Eu, pelo menos, eu não sou médico, não conheço da área médica, sabe? Não conheço nenhuma interferência médica, quer dizer, sou totalmente leigo. Agora, posso comentar no que eu acho referente à parte administrativa, à parte social. Isso eu posso comentar e tenho esse direito, que é o que me faculta a Constituição. Não é isso? Então, pois bem, eu estava lendo o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e também de outros estados se posicionaram contra a volta dos médicos cubanos. Eu não sei se vocês sabem, quando o maligno Mor, o Fujão do Planalto, né, saiu antes de terminar o seu mandato, 1 ou 2 dias antes, né, sem passar a faixa para o seu sucessor, que é o presidente Lula, ele, na época, Castro, ou já um civil na sucessão de Castro, solicitou aos médicos cubanos que retornassem a Cuba. Eu conheci alguns quantos deles, né? Conheci até um casal em Divinópolis, muito gente boa, né? E fui até consultado por ele e gostava muito dele. E tinha
longas conversas com esse médico, um rapaz jovem ainda, né? Ele com a esposa dele, que também médica, e não posso avaliar quanto a médico, não é? Quanto à capacidade, mas sempre nunca deixou a desejar naquilo que eu mais necessitei, né? Que era periodicamente ir fazer uma consulta no postinho de saúde, coisa e tal. Sempre me tratou maravilhosamente bem, nunca fiquei sem os meus remédios e tal. Pois bem, quando o governo cubano se posicionou retirando os médicos cubanos do Brasil para evitar que o Mandrião, bandido do Planalto, na época, antes de assumir, em janeiro de 2019, tivesse esse prazer de expulsá-los, já o governo cubano pediu a retirada deles todos. A maioria voltou, mas muitos continuaram no Brasil. E a continuidade desses médicos cubanos no Brasil, o que acarretou? Acarretou o seguinte: acarretou que, como não puderam, não é, revalidar, eu acredito que essa é a terminologia correta, os seus títulos, os diplomas de médicos no Brasil, começaram a ficar à margem da sociedade, né? À margem da sociedade. Uns quantos hoje, não sei se vocês sabem, quem não acha que isso aí que eu estou falando é verdade, não é? Se posicione, vá a pesquisar e vocês vão ver, não é? Que muitos estão hoje bastante marginalizados, fazendo trabalhos muito aquém do desejado, não é? Comparado ao grau de cultura, não é? Ao grau de instrução de toda essa área médica que estudou vários anos. Pois bem, isso vem muito da elite. Por quê? Ela simplesmente diz, não, para que os médicos cubanos? Nós temos vários médicos no Brasil. Sim, vocês têm vários médicos. Nós temos no Brasil vários médicos. E realmente são médicos de muito conceito. Mas também tem aqueles verdadeiros médicos que deixam a desejar. E só no decorrer do ano passado para cá, vocês já puderam assistir, tanto no canal aberto quanto no canal fechado, os vários erros médicos ocorridos no Brasil. Geralmente em cirurgias bariátricas, não é? em cirurgias estéticas, não é? Em várias partes do corpo, né? No rosto inclusive, e esses erros médicos de médicos brasileiros. Quando os médicos cubanos estiveram aqui, eles não eram cirurgiões. Ou se eram, não atuavam como cirurgião. Atuavam no que eles chamam no atendimento clínico. E eu vi e constatei, através da conversa com esse casal de médico cubano, que eu estive muito ligado a eles, né, e tivemos longas conversas, que isso já nem precisaria, porque o médico brasileiro, ao se formar, ele não quer sair do grande centro, ou daquela talvez cidade do interior, né, em que ele tem uma facilidade maior. Eu não vou chegar a dizer o termo mordomia, mas ele tem mais acesso a todas as facilidades de um grande centro e mais próximo dos grandes centros. Agora eu pergunto a vocês, qual é o médico desses no Brasil que se forma, que quer ir lá para, vou usar uma expressão que o portal do Bem-vindo Siqueira fala muito, lá para Piroquinhas do Sul, ou lá para Piroquinhas do Norte, que tem 2, 3 mil habitantes, ninguém quer ir. Ou para as periferias, ou trabalhar lá perto daquelas palafitas, não, ninguém quer ir. O pessoal quer ficar justamente locado, os médicos, nas cidades grandes de preferência. E eu vejo o seguinte, por que
a, os conselhos regionais de medicina, na maioria deles, se posicionam de forma desfavorável e contrária a esses médicos que possam estar vindo de Cuba agora por determinação do executivo brasileiro, que é o presidente Lula. Exatamente para suprir a falta de médicos que você não vê lá, lá onde morreu o Bruno, lá onde morreu aquele jornalista inglês, então, lá onde estão os Yanomami, não é? E no Maranhão, você não vê. E não precisa muito longe, não precisa ir muito longe. Até mesmo, vou falar da cidade onde eu moro, da cidade de Divinópolis. Nós temos um postinho na área rural que, por umas quantas vezes, não o médico que atua no momento, que é de primeira grandeza, né? O médico que está atuando lá nesse postinho, que vai toda primeira sexta-feira do mês, sempre no seu horário habitual, chega bastante antes, mas eu já cheguei lá em época anterior, em que a médica se atrasou, não talvez por culpa dela, mas pelo transporte da prefeitura, se atrasou por mais de 2 horas. Por quê? Porque uma enfermeira foi fazer uma compra na cidade e lá por isso se atrasou. Agora, eles não estão pensando que aquele pessoal, o pessoal carente, o pessoal mais humilde, que depende daquele médico, eles acordam e muitos vão a pé 5 horas da manhã para que pudesse, às 7 horas, começar o atendimento. Né? Então eles saem e vão, às vezes, caminhando, o que eu presenciei várias vezes. Bem, isso já está ultrapassado. Isso já foi no governo anterior, onde não se regulava muito nada. Ao contrário, o desregramento era total, não é? E cada um fazia praticamente o que queria, como se fosse a verdadeira casa da mãe Joana. Agora, com o executivo tendo se comportado da maneira devida, trazendo os médicos cubanos para cá, não é, que vão começar a chegar, para que pudesse atender a essas áreas menos carentes, as áreas mais carentes, não é? Já que os médicos brasileiros não podem, não querem, não é que não podem, não querem ir. Eu fico vendo o seguinte, o médico que presta, faz o Enem, não é? O médico não, aquele candidato que se lança ao Enem e passa numa medicina federal, eu acredito que a legislação deveria ser um pouco atualizada nesse sentido. Eu acredito que a graduação de um médico ela se dá em 6 anos, né? Um básico. E depois vem a residência. Por que não exigir desses médicos que foram beneficiados, não é, pela Faculdade Federal de Medicina, seja ela em que estado for, ou em que cidade for, mas dado pelo governo federal? Porque esses médicos não podem agora, pelo menos no tempo de residência, né, irem prestar seus serviços, né, com muito mais condição de experiência futura, porque lá justamente vai se ver a debilidade. Não é num grande centro, não é, onde se tem muito mais recurso. Aquela gente não tem condição de ter uma assistência médica por distâncias monstruosas, distância de milhares de quilômetros, entendeu? Então, esses médicos deveriam atuar nessas áreas onde o médico privado, não é, o que se forma numa faculdade particular, não vai querer ir e não se tem condição de obrigá-lo. Agora, já o médico, não é, que se forma numa federal, dado tudo pelo governo, não pagando,
não é? As mensalidades que são caríssimas, eu imagino que deva superar a 10, 15 e mais também por mês. Porque esses médicos que já não pagam a federal e se graduam como médicos na federal não podem ir lá fazer sua residência nesses locais, não é? E até pelo fator humanidade, não é? Não dar assistência a essa gente mais carente, gente que às vezes passa meses e meses e não vê um médico e morrem à míngua, não é? Como é o caso agora do povo Yanomami, não é? Que felizmente algumas ONGs e alguns médicos e alguns até mesmo veterinários se prontificaram, mas uma minoria muito mínima a ir para lá e ver. Mas quem é o médico que vai para lá? Quem é o veterinário que foi para lá? Como vocês puderam ver em reportagem do Fantástico, quem é o médico que foi para lá? Foi aquele médico aventureiro, porque o outro médico, que ele cresceu na capital com todas as mordomias, ele jamais vai ter isso. E não tem o espírito aventureiro, ele não vai. Ele não vai. Agora, deveria se fazer, né, não vou dizer a emenda de Constituição, porque já tem tanta emenda que qualquer hora vai virar a Constituição uma coxa de retalhos. E eu escutando uma entrevista do ex-ministro da Suprema Corte, Carlos Ares Brito, não é, o nordestino, que diga-se de passagem, uma sumidade na jurisprudência. Então, ele fala, a Constituição ela é perfeita, não tem necessidade de emenda. Passo a passo, pouco a pouco, com a evolução da humanidade, existe realmente a necessidade de algum acréscimo. Mas a Constituição Cidadã de 88 não requer nenhum acréscimo. Veja bem, a nossa Constituição já tem mais proposta de emenda a ela do que cabelos na minha cabeça, que já nem tem tanto assim, que está tudo branco. Mas veja bem, então eu gostaria de salientar esse ponto. O que é que a elite brasileira, a elite médica, pensa a esse respeito? Eles não devem estar pensando com o cérebro, porque você ter um filho ou um neto, né, que se gradua na área médica, não é? Dê a ele a oportunidade não somente de ficar no grande centro. Ele é que teria que ter, não é? Estou falando das escolas federais, das escolas de medicina federais, que teriam que ser praticamente intimados por força de lei, por força de concluir ou de ter o seu registro em qualquer Conselho Regional de Medicina, né, que prestasse um serviço à comunidade carente. Assim se sanaria o problema, não é? E talvez não precisaria, não é, de se trazer médico cubano. Mas eles se portam e se postam contra o governo Lula agora com essa decisão. Mas isso é uma elite. A elite achando que o médico, que na mentalidade brasileira ainda é um deus. O médico não é um deus. O médico, ele é um profissional como qualquer outro, certo? Dentro da área médica. E não estou em desacordo de que um filho de um médico praticamente siga a carreira do pai. Assim como o filho de um excelente marceneiro da marcenaria fina siga também o negócio do pai. Não é? Não. E não é isso. Agora, entre você chegar e começar na mídia falada e escrita, se portar de uma forma deprimente, porque é deplorável o que esses conselhos regionais de medicina vêm fazendo em contra dos médicos cubanos, que os que ficaram no Brasil estão à míngua. À míngua. Será que eles não têm algum grau de sentimento? Essa gente que preside esses conselhos regionais de medicina, o que será que eles pensam? Hein?
Não é só dar o valor ao médico daqui. Porque se eles quisessem ir para lá, porque você não pode exigir do que faça uma escola de medicina privada. Agora, do que faz uma medicina federal, não é? Tudo dado pelo governo, sem onerar, não é? A esses futuros médicos ou aos pais, não é? Qualquer centavo que fosse, não é? Esses médicos deveriam ter, por obrigação, atender esse pessoal mais carente. Eu sei que isso vai desagradar a muita gente. Eu tenho muitos conhecidos médicos. Talvez desagrade até a muitos conhecidos meus. Mas é o que eu penso e é o que eu acho mais lógico. O que é correto. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Agora, entre ficar com essa cretinice de vários conselhos regionais de medicina e essa organização brasileira de medicina, eu prefiro mais ficar com a minha sapiência, não é? com o meu parecer. Bem, é isso que eu queria dizer a vocês todos. Muito obrigado e boa tarde.